eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Desde que Deus criou o ser humano, Ele sabia que nós precisaríamos de um momento de descanso e que nós precisaríamos de uma pausa para nossa cabeça para que as coisas pudessem acontecer normalmente, nossa mente, nosso corpo ficasse descansado e assim nós pudéssemos prosseguir com as nossas atividades. E com Jesus não era diferente. Em o seu processo de discipulado e os seus ensinamentos para os seus tão amados discípulos, era exatamente assim. Logo depois que os discípulos voltaram de sua missão de ir até as cidades onde Jesus já havia passado e ali anunciar a sua mensagem de porta em porta, eles chegaram muito animados e muito felizes até Jesus pelas grandes maravilhas que haviam acontecido e também para trocar ideias e conseguir saber o que eles poderiam melhorar e fazer diferente. Sem dúvidas, os discípulos estavam muito animados e eles queriam cada vez mais praticar este evangelismo porque eles estavam muito felizes e muito animados com os resultados que aquilo teve. Só que neste momento Jesus ele chega aos seus discípulos e diz que eles precisavam de um momento de descanso, de um momento separado em que eles pudessem se ligar ao Pai e assim continuar a sua obra. Jesus, durante toda a sua vida aqui na Terra, ele sempre priorizou muito os seus momentos a sós com Cristo. Não é novidade quando nós lemos na Bíblia que Jesus ele se separava durante a madrugada e ia até o Pai orar e também se preparar para o outro dia para continuar a sua obra e a sua missão aqui na Terra. Então, depois que os discípulos chegaram de sua missão, eles se retiraram e foram ficar perto da natureza e assim também a sós com Cristo para conversar com Ele e entender qual era realmente a missão que Deus tinha para eles e ficar em conexão com o céu. Jesus, sendo muito querido pelas pessoas, não podia deixar de ser procurado. Então muitas pessoas sentiram falta de Jesus e foram até ele. Ali Jesus, do alto dos montes onde eles estavam, olhou toda aquela população e teve compaixão delas e foi falar do amor de Deus e também curá-las. Nesta ocasião, haviam mais de 5.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças. E ali, as pessoas se empolgaram muito, elas estavam muito sedentas pelo amor e também pela mensagem que Jesus trazia. Já era tarde, o sol já estava se pondo e as pessoas não haviam comido e elas estavam, sem dúvidas, muito famintas. Então, os discípulos eles chegaram para Jesus e falaram assim: ó, Jesus, manda essas pessoas embora porque elas estão com fome e a gente não tem dinheiro para comprar comida para todas essas pessoas. Então Jesus falou assim: ó, dê de comer vocês a elas. E eles falavam que não tinham dinheiro, que na época eles só tinham 200 denários e não dava para comprar quase nada para aquele tanto de pessoas. Então Jesus, vendo isso, ele perguntou o que eles tinham. Então o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ali Jesus realizou um grande milagre em que ele agradeceu aos céus pelo alimento e as pessoas ali compartilharam o alimento e deu para todas elas comerem e todas ficaram muito satisfeitas. Depois disso, Jesus pediu para que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para Cafarnaum enquanto Jesus dispensava as pessoas que estavam ali com eles. Então, saindo dali, os discípulos eles se dirigiram até Cafarnaum. E neste momento Jesus ele teve a oportunidade de ver os seus discípulos ali e todos ficaram muito assustados porque ao longe eles viram uma pessoa. E até perguntaram se era um fantasma porque na época existiam muitos mitos gregos que diziam sobre isso. E ali Jesus ele se apresentou como Deus e Pedro disse assim: se você é mesmo Deus, me faça caminhar até onde você está. Porque Jesus estava caminhando no meio das águas. E Pedro ele queria entender aquilo e saber realmente o que estava acontecendo. E neste momento foi possível Pedro caminhar sobre as águas, mas a sua fé falhou e ele
caiu. Então Jesus muito bondosamente veio com a sua mão, o segurou e ele ficou muito feliz. É muito fácil perceber que o foco da lição não é exatamente nessas duas histórias. Mas Jesus ele realizava muitos milagres e isso é muito interessante. Mas o real motivo da lição dessa semana é para nós pararmos e pensarmos o que nós estamos fazendo com o nosso tempo e também com os momentos de descanso que nós devemos ter. A vida de Jesus era muito atarefada e em um dia aconteciam 2 milagres como esses e é algo muito maravilhoso. Só que, trazendo para os dias atuais, nós podemos ver nitidamente que muitas vezes nós estamos exatamente assim. Eu falo por mim, porque essa lição foi um tapa muito grande na minha cara, dizendo que nós não devemos passar tanto tempo fazendo as coisas para a igreja, sem parar e ver que nós necessitamos de Cristo. Os discípulos eles estavam muito animados depois que eles voltaram de sua missão, mas se eles continuassem dali para frente, sem consultar ao Pai, sem conversar com Ele, ao passar do tempo, a sua fé seria enfraquecida e assim também, aos poucos, eles iam deixando de entender a dependência que eles tinham de Cristo. Muitas vezes nós achamos que quanto mais nós trabalharmos, mais resultado nós teremos, e não é isso. Nós devemos parar, olhar para o Mestre, entender a dependência que nós temos dele e assim seguir o nosso caminho. No livro Libertador tem trechos incríveis e maravilhosos que nós podemos ler e que principalmente me toca muito e eu gostaria de ler para vocês. Todos precisam de uma experiência pessoal para obter conhecimento da vontade de Deus. É preciso, de maneira individual, ouvi-lo falando ao coração. Quando todas as demais vozes se calam e em tranquilidade esperamos diante do Senhor o silêncio da alma, deixa a sua voz mais clara. Somente assim é que podemos encontrar o verdadeiro descanso. Os que dessa maneira são revigorados receberão o poder divino que alcançará o coração das pessoas. Não adianta nós ficarmos cada vez mais correndo atrás de resultados se nós não prepararmos o nosso coração para receber a Deus. Na parte da lição Com Outros Olhos tem uma frase incrível que de hoje em diante passará a fazer parte da minha vida sem dúvidas, que é: descanse, tira uma folga. Um campo que descansa dá uma colheita abundante. Nós somos seres humanos e nós precisamos parar e nos reconectarmos com o Mestre. Existem sim muitas pessoas que precisam de você, mas a sua vida precisa estar cheia de Cristo para que as outras pessoas vejam em você o amor dele. Não negligencie o descanso e estar na presença de Cristo. Deus ele te ama demais e o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então não fique se desgastando, não deixe com que as coisas da vida te deixem longe do Mestre e enfraqueçam a sua fé. Descanse e fique perto de Jesus. E antes de terminar a lição, eu gostaria de te convidar a passar no blog Escola no Ar se você ainda não foi lá, para estudar a sua lição e também se desenvolver espiritualmente para que Jesus possa fazer parte integralmente da sua vida. E também eu gostaria de convidar você que ainda não segue o Advento 3.0 nas redes sociais, corre lá, se inscreva no canal, comente, deixe um like nesse vídeo se você gostar para que o canal continue crescendo e que assim a vida de muitas pessoas possam ser abençoadas. Muito obrigada por tudo, que o Eterno abençoe demais a sua vida, que você seja extremamente abençoado e que Deus faça parte integralmente de você. Que Jesus te abençoe muito, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo e até semana que vem.